Beleza, gente? Boa noite, já estamos em 6 horas da tarde, são 6h12. Quero agradecer o pessoal que está presente. Eu estava conversando com várias pessoas, mas nessa de sair e entrar, pessoal, eu perco alguma coisa do bate-papo, tá? Então, vou desejar boa noite a quem eu estou vendo aqui. A Jadir, Ezequiel, Rafael, Fabiana, Luiz Fernando, André, Bruno, Alexandre. Deixa eu olhar aqui se eu vejo se eu consigo falar com mais vocês aí, para todo mundo receber boa noite. Matheus, Thaisa, Rafael, Ezequiel, Débora, Juliana, Delane, Daniel, França, Francisco, Júnior, Leonardo, Matheus, todo esse pessoal aí que já está online, temos 50 pessoas agora online na nossa sala aí. Quero agradecer e muito ao doutor Jorge Gonzaga Matsumoto, que foi indicado por um grande amigo nosso, que é o doutor Luiz Gustavo Bichara. O Jorge é doutor em Direito Internacional do Trabalho pela USP, a Universidade de São Paulo, que é uma das melhores universidades do país, se não a melhor universidade do país, e sócio da área trabalhista do Bichara Advogados, que é um dos maiores escritórios de advocacia que temos no Brasil. Escritório que eu respeito muito, e o Bichara disse que na última live dele recebeu 6 currículos depois da live. Os alunos adoram estagiar. Sejam bem-vindos os alunos da Estácio no Rio. Eu sempre incentivo muito, sabe, professor, porque a nossa faculdade está fazendo 50 anos agora. É o nosso jubileu de ouro esse ano. Sim. Geralmente, a gente faz os nossos eventos presenciais com 5.000 alunos, 4.000 alunos, etc. Mas desse ano a gente teve que fazer online, né? Já estamos aí há 3 semanas fazendo palestras. Que maravilha, doutor online. Vitor. Quando a Estácio começou, ela tinha 30 alunos. Era uma casinha no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, para formar pessoas que quisessem ser juízes. Era um curso preparatório para juiz. Sim. E o próprio fundador dava aula. Hoje a Estácio tem só de aluno de direito 47.000 alunos de direito. Pois é. É a maior faculdade de direito da América Latina, ou acho que até das Américas, acho difícil os Estados Unidos ter uma faculdade. Eu acho que do mundo, viu? Do mundo. Esse número de eu alunos. Também. E agora, com a compra do IBMEC, isso aí ampliou ainda mais aí as fronteiras da Estácio, né? De forma que é uma universidade muito forte, mas ela é muito voltada para a área do concurso público. Muito voltada. Ela tá no Até espírito. agora, né? Agora eu vou convencer todo mundo que está me ouvindo a vir para a advocacia. E aí eu digo aos colegas, sempre aos alunos, quando estão comigo, como é importante que a pessoa que quer seguir a área privada comece a estagiar desde o início, né? Desde servir cafezinho. Sim. Começa aquele serviço ali bem do primeiro período, segundo, terceiro, porque os escritórios costumam ficar com aqueles estagiários que são criados dentro do próprio escritório, que conhecem a rotina do escritório. Claro. Né? Então, eu sempre incentivo eles a isso. Quero agradecer muito a participação do senhor. Quero dizer que é a primeira vez em 12 eventos nossos que a gente fala de direito do trabalho. Em 12 anos, a gente nunca colocou direito do trabalho. Mas, nos meus últimos 10 anos, eu conheci tanto advogado trabalhista de sucesso, o próprio presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Ele é advogado trabalhista. A Rita, que você deve conhecer, a Rita Cortez, são advogados que de sucesso economicamente falando. Claro. E aí eu falei, vamos trazer isso para os alunos debaterem e encontrarem e saberem o que está acontecendo. Então, para mim, é uma grande honra conhecer. Você está do Rio ou está em São Paulo? Estou em São Paulo, doutor Vitor. Você trabalha na sucursal... Mas assim, eu estou em São Paulo, mas o Rio de Janeiro ele está presente na minha vida, né? Porque o escritório, a sede do Rio de Janeiro, Bichara Advogados, ele é carioca. Entendi. Né? Na verdade, você ganha dinheiro em São Paulo e gasta no Rio, né? Essa é a linha. Eu adoro São Paulo, acho São Paulo maravilhoso. Vamos ver se tem alguém de São Paulo aí na nossa live, depois eles vão falando aí, porque a Estácio tem uma unidade em São Paulo, eu acho que no interior, eu não sei, eu acho que é Ourinhos, é isso? Eu não sei. Depois eu vejo aqui. Como é que vai funcionar? Eu vou passar a palavra para o senhor vai ficar grande na tela, vou lhe mostrar, e eu vou ficar reduzidinho aqui. Desligo o meu som, a palavra é toda do senhor, e no final eu retomo para a gente fazer o bate-papo com os alunos. Perfeito, doutor Vitor. Fique à vontade, a turma é do senhor. Vou pedir para o senhor ligar o som do senhor, eu desliguei sem querer, em vez de desligar o meu.
Tá bom. Estão todos me ouvindo? Tá me ouvindo, doutor? Tá perfeito. Ó, tem gente do Paraná presente. Que É do Paraná. Vamos ver se surge alguém de São Paulo. Que bom. Abraço. Obrigado, doutor Vitor. Prezados alunos, ouvintes, para mim é uma honra muito grande estar falando com vocês aqui nesse jubileu da Estácio, que sem dúvida nenhuma é uma instituição de bastante renome, sólida, na formação dos operadores de direito nos próximos anos. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha área e para chamar vocês a atenção do quão apaixonante ela é, e o quão vasta ela pode ser, e quão cativante ela pode ser para vocês que, porventura, quiserem vir para o direito do trabalho, e, em específico, para a advocacia trabalhista, tá? O direito do trabalho, ele é um direito social, ele é um direito que visa e tem como objeto a proteção de qualquer tipo de trabalhador, não é só o empregado, pode ser a pessoa jurídica que presta serviços, pode ser o autônomo, pode ser o diretor estatutário. Então, o mito que eu gostaria de desvendar com vocês é que o direito do trabalho não protege só o empregado. Ele protege qualquer relação em que há o trabalho, tá? E ele é um direito apaixonante porque pelos próprios princípios dele, pelos princípios que vêm desde a época do Getúlio e que sedimentaram essa minha área, mas que, embora sejam princípios antigos, que depois eu vou mencionar muito brevemente, eles são modernos também, em certa forma, porque eles foram se adaptando à nossa contemporaneidade social e também foram se adaptando à própria realidade que vivemos. Um exemplo mais clássico que nós temos agora é o caso da Covid. O caso da Covid fez com que, por exemplo, vários princípios do direito do trabalho fossem flexibilizados para se proteger o bem maior, gente, que nós temos, que é o emprego. Eu ouso dizer, professor Vitor, que o direito do trabalho, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, na área empresarial e na área social, se ele não for o mais importante, ele está entre os 3 principais. Ninguém, nem na área do governo, nem na área privada e nem na área individual, passa batido por qualquer ditame que seja direito do trabalho. Ele permeia tanto o seu lar, na condução dos trabalhos com as empregadas domésticas, tanto na empresa em que você está, seja como empregador, seja como empregado, ou tanto no governo. Vejam as últimas MPs, gente. O governo Bolsonaro lançou quase 20 medidas provisórias no período da Covid. Aqui, novamente, sem querer falar só bem da minha área, mas as MPs que tangem o direito do trabalho, que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução das jornadas, que salvou milhões de empregos, isto é o direito do trabalho, tá? E é um direito do trabalho moderno. Eu diria que depois de novembro de 2017, nós tivemos uma reviravolta nesse outro mito que se espalha pelo Brasil, de que o direito do trabalho é engessado, ele é um causador das nossas maiores mazelas no Brasil. Não é verdade. Ele, sim, embora tenha suas raízes getulianas, ele soube se modernizar muito dos últimos 10 anos para cá. E modernizou em que sentido? E aí eu peço licença para vocês para falar um pouquinho dos princípios da minha área e por que ela é tão apaixonante. Por que ela é mais envolvente se pegarmos uma outra área em que só se discute a dogmática jurídica, ou seja, só as leis e as regras por si só. Ela é apaixonante porque, em si, ela tem o princípio da proteção ao trabalhador. Tá? Esse princípio agora ele está bem mais flexibilizado. Mas a minha área, a área do direito do trabalho, ela parte do pressuposto que o trabalhador, ele, nessa relação com a empresa, ele precisa ser, de certa forma, tutelado. Alguns direitos mínimos que estão previstos no artigo 8º da Constituição Federal e na CLT
tiveram que ser positivados nos últimos 70 anos como até um instrumento de mitigação da desigualdade social. Então, esse é o princípio da proteção. Ou seja, esse princípio da proteção no direito do trabalho diz o seguinte, que a norma trabalhista, ela tem que ser interpretada sempre a favor do empregado. Na dúvida, interpreta-se a favor do operário. Olha que força social esse primeiro princípio carrega, tá? Temos também outro segundo princípio que ele é muito interessante também, que diz o seguinte, é o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, importantíssimo. A realidade nas relações do trabalho prevalece sobre qualquer documento, sobre qualquer prova documental. Não adianta a gente fazer um trabalhador assinar algum documento dizendo que ele não tem vínculo empregatício ou que ele abre mão de todos os seus direitos, porque esse documento não é válido. Por quê? Porque se no dia a dia esse trabalhador ele for considerado empregado, ou seja, se ele conseguir fazer a prova de que ele faz jus aos direitos trabalhistas na condição de empregado, qualquer documento torna-se inválido. O mesmo se diz às horas extras. Não adianta a gente ter um documento que diz que o Jorge Matsumoto não fazia hora extra, sendo que no dia a dia pessoas viam ele fazendo hora extra. Esta primazia da realidade, ou seja, o dia a dia e o cotidiano prevalece sobre qualquer alegação ou prova documental. Isso é muito interessante para o profissional do direito, principalmente para a área contenciosa. Por quê? Porque nisto, um processo trabalhista, ele é ganho na audiência de instrução por meio da produção de testemunhas ou de prova testemunhal. Isso é importante para quem gosta, né, dessa dualidade do litígio e do contencioso comparado com as outras áreas que sejam tributária, que seja empresarial ou constitucional, a área do direito do trabalho ela é dinâmica, porque parte do pressuposto em que as provas que têm o maior poder sobre as demais é a prova oral advinda do princípio da primazia da realidade. Olha que bacana isso. Olha que dinâmico a gente está mencionando, né? Isso e explicar os princípios para vocês entenderem aqui que o dia a dia, a prova testemunhal, o carinho que você tem que ter na relação do trabalho, ela se sobrepõe a qualquer tipo de roupagem documental ou qualquer tipo de esquema que possa ter formal, por este princípio que a gente tem, que é a primazia da realidade. Uma outra coisa, um outro princípio super aplicado na área do direito do trabalho é da continuidade da relação de emprego. Ou seja, eu não posso fazer qualquer tipo de estratagema ou qualquer tipo de dolo, ter qualquer tipo de dolo para tentar impedir que um vínculo empregatício se perpetue, seja numa sucessão de contratos de trabalho, seja numa sucessão de rescisões de contratos de trabalho, porque o que prevalece é a relação de emprego sempre, nesse sentido. E aí, advindo deste princípio, tem um outro também, que eu não posso, depois que eu combinei algo com o empregado, eu não posso mudar isto. E muito menos mudar isto para pior condição em relação ao empregado. Por quê? Porque, dado o princípio da proteção, vem um outro princípio que é da intangibilidade, inalterabilidade contratual lesiva. Uma vez que eu combinei o salário, a jornada de trabalho, o local, isto começa, essa combinação de direitos no ato da contratação, tanto para a empresa como para o empregado, isso se perpetua,
porque eu não posso alterar isso. E muito menos o empregado ele pode renunciar a estes direitos. Vejam que tem todo um discurso social na gênese do direito do trabalho. Lá no Getúlio, quando o Getúlio quis consolidar e codificar, pelo menos, as normas mínimas de proteção trabalhista. Aliás, o Fórum da Justiça do Trabalho e do Tribunal do Rio de Janeiro se chama Fórum Arnaldo Sequindi, que foi justamente o jurista que criou a CLT para o Getúlio Vargas. Então, o Rio de Janeiro, eu costumo dizer, doutor Vitor, que é simplesmente um berço de todo esse nosso direito e da proteção social. O grande nome expoente, o criador da CLT, que trouxe esse bojo de normas protecionistas para o nosso trabalhador, que são essenciais para o equilíbrio da nossa sociedade, esse jurista é o Arnaldo Sequindi, que teve a sua base no Rio de Janeiro, e cujo nome está no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bom, feitas as primeiras considerações, isto são dos 75 anos da CLT e de onde ela vem, meados de 1943. Muita coisa mudou, muita coisa se adaptou. E os grandes marcos dessas mudanças, eu diria que a reforma trabalhista, em novembro de 2017, foi um ponto de inflexão nessas normas. Por quê? Porque começou-se a perceber que, de fato, a proteção ao empregado é importante, mas também teríamos que dar valor não só à relação individual, empresa e empregado, mas às relações coletivas. A lei poderia ser flexibilizada, esses princípios que eu te falei, e os princípios de proteção poderiam ser flexibilizados desde que, por exemplo, negociados com o sindicato. Daí vocês teriam ouvido muito, a partir de novembro de 2017, que o negociado prevalece sobre o legislado. E o que é isso? É justamente uma resposta do direito do trabalho, né, que é a concepção de que o empregado hipossuficiente, coitadinho, que até então tinha que ser tutelado plenamente pela lei getuliana, nos tempos modernos, ele poderia ser empoderado com a sua própria visão do que é mais interessante para ele, de que forma ele pode gozar as férias, de que forma ele pode gozar o seu intervalo intra-jornada. Então, de uns 5 anos para cá, eu diria, doutor Vitor e ouvintes, que o direito do trabalho ele está fazendo um esforço hercúleo para se modernizar. Os governos, eles entenderam que ser protecionista não significa ser burocrático e não significa não ser flexível. Este é o ponto. E aí, eu, graças a Deus, desde que me formei em 2001, eu pude presenciar isso. Eu pude presenciar que, por exemplo, um empregado hipersuficiente, que se Deus quiser vocês serão daqui uns 10 anos, ganhando 2 vezes mais que o teto do salário mínimo e já com as suas OABs devidamente registradas, se vocês forem para um escritório de advocacia full service, como o meu, ou os outros que tem no mercado, você pode negociar alguns direitos que até então a lei não permitia. Você pode negociar férias, você pode negociar sua jornada. Vários direitos que você tinha, que em teoria estavam cobertos pelo princípio da irrenunciabilidade. E agora você pode. E vou mais além. Agora a empresa pode negociar plano de carreira, políticas, jornadas com seus empregados, tudo por intermédio do sindicato. E pode, inclusive, reduzir alguns direitos em prol de outros, desde que com a concordância do sindicato. Ou seja, foi uma evolução isso. Foi uma evolução tirar do pedestal da hipossuficiência o empregado. E isto
com certeza, é uma diretriz que está sendo tomada pelo governo anterior e pelo governo atual. Ainda no governo anterior, tiveram MPs, e aí sopesadas, inclusive, trazidas à baila pelo atual governo, que é a MP da Liberdade Econômica. Pessoal, a MP da Liberdade Econômica simplesmente permitiu que todos os documentos trabalhistas fossem aceitos de forma eletrônica. Gente, isto para mim é uma modernidade. Para quem começou advogando, juntando olerites de papel e recibos de ponto, controles de ponto, recibos de pagamento, que tinham que ser assinados, você admitir isto, que tem validade legal um documento eletrônico, é um grande avanço. A Justiça do Trabalho foi a primeira justiça que teve todos os seus procedimentos sedimentados pelo PJE, que é o processo eletrônico. E ela é modelo, sim, para os âmbitos, tanto civil como tributário ainda, né? Então, essa desburocratização, ela veio a calhar com o que eu diria que no meu ramo do direito do trabalho precisava. Claro que ainda estamos no meio do caminho, estamos, mas muita coisa foi feita. Foi feita, por exemplo, agora na pandemia. Na pandemia, permitiu-se pelas MPs negociar suspensão e redução de jornada de trabalho por meio do sindicato, e até individualmente, sem a necessidade extrema da presença do sindicato. Ou seja, a empresa poderia chegar para os seus empregados, em determinadas faixas, claro que eu não vou entrar muito no mérito, mas falar, ó, doutor Vitor, por favor, agora nesse grau crítico de pandemia, em que eu não tenho caixa, para eu não ter que rescindir o seu contrato de trabalho, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o seu salário 50%, 75% durante 3 meses, e aí cada um se ajuda para um bem maior, que é proteger o seu emprego, doutor Vitor. Então, veja o quanto teve de mudança em relação àqueles princípios basilares que eu comecei a falar aqui, dizendo que você não podia, que era intocável o salário, que era sempre para a proteção do empregado. Então, esta mudança de paradigma, para a gente, que principalmente para mim, que sou advogado e atuo mais por parte das empresas, ela foi uma dádiva no sentido de equilibrar e tornar mais isonômicas as relações entre a empresa e o empregado. Outro ponto muito interessante que foi o home office. O home office a ser discutido diretamente com o empregado, sem a anuência dele. A questão das férias podendo ser adiantadas. O valor mínimo que seria pago pelas empresas. A suspensão por 60 dias. Então, ou seja, uma miríade de medidas que salvou milhões de empregos. E salvou e está salvando, né, doutor Vitor? Enfim. E aí agora teve a prorrogação das 2 MPs que versavam sobre a suspensão e interrupção, o home office, o banco de horas. Então, tudo isso para dizer o seguinte, a nossa área, que se Deus quiser, vocês vão se animar com ela é importantíssima, ela é imprescindível em qualquer cenário, seja econômico, social, para qualquer decisão empresarial, governamental ou individual que você possa tomar. Feitas essas considerações da importância do direito do trabalho, agora eu vou falar um pouco da minha experiência como advogado, né? É muito curioso que no meu último ano de faculdade, ninguém queria direito do trabalho. Todo mundo queria tributário. Eu não sei se essa tendência continua, né? Todo mundo queria civil, tributário, e poucos iam para a área previdenciária e trabalhista, né? O que, de certa forma, para quem é advogado,
nesse mundo, né, no Brasil, que tem o maior número de advogados do mundo, né, poucos exercendo no início a sua área, você fica um tanto feliz, porque você não tem tanta concorrência, etc. E aí eu não entendi o porquê, né? Eu não entendi o porquê que o pessoal não gostava de direito do trabalho, porque realmente ranço disso. Eu ouvia piadas de que direito do trabalho não era direito, era meta-direito, que os advogados trabalhistas eram a postura deles eram as piores, que tinha terno laranja, gravata azul, né? Assim, uma série de piadas eu via desde o início da minha carreira como estagiário ou como advogado. Pois bem, acreditem, senhores, a área trabalhista, ela é vasta. O direito, ele já é vasto, mas a área trabalhista, ela tem vários campos que você, com certeza, se dedicar com amor e afinco, você vai ter plena empregabilidade, tá? Hoje eu posso dizer para vocês que, além da área pública, que é a que o professor falou que o Estácio é grande foco dos alunos, a área privada em direito do trabalho, ela é vastíssima. Você pode se empregar em empresas, nenhum diretor financeiro, nenhum CEO vai tomar qualquer decisão sem ouvir você, advogado trabalhista, que cuida do maior bem que uma empresa pode ter, que é o capital humano. Somos peças imprescindíveis para qualquer tipo de negociação quando uma empresa compra outra, pessoal. Quando uma empresa quer comprar uma outra, vocês veem essas aquisições gigantescas que saem na mídia. As áreas que normalmente costumam empacar os negócios são duas: tributária e trabalhista no Brasil. Nós, profissionais, nós advogados de direito do trabalho, vamos na mesa de negociação quando uma empresa quer comprar outra, em negócios gigantescos. Porque temos que ser ouvidos em relação a passivos trabalhistas e como se dá a relação de trabalho, que é o maior bem de qualquer empresa. Esse é um outro exemplo que eu dou para vocês. Terceiro exemplo que eu dou para vocês, na contratação de executivos. Gente, acabei de participar ontem de uma contratação de um executivo que eu fui contratado aqui por uma grande empresa de IT, que queria roubar um outro executivo de uma outra empresa também concorrente, em que eu tive que negociar com outros colegas dos Estados Unidos ou até da Alemanha, cláusulas de não compete, de não competição com eles. E aí eu tive que pedir autorização para um falar com o outro. Olha que campo vasto. Temos campo ainda nas relações sindicais, nas relações coletivas, que ganharam muita força depois da reforma. Tudo que se discute de salário, de plano de cargos e jornada agora é em relação coletiva. Estão de tamanha importância e tão abrangentes, com categorias enormes, com o maior número de empregados que vocês possam imaginar, que esses profissionais agora, eles estão sendo muito requisitados. Então, olha só, né, doutor Vitor, parece que é a redenção das piadas que eu ouvia como estagiário, e que ninguém queria no quinto ano fazer direito do trabalho, a simplesmente ser a bola da vez, nesse sentido. Vocês não têm ideia o quanto eu fui consultado e o quanto eu estou sendo demandado justamente pelas empresas nesse período de pandemia. As ações trabalhistas, seja para proteção dos empregados e para proteção também das empresas, né, contra alguns abusos, beiram 2 bilhões de reais de passivo. E a gente está no meio da pandemia. Então, tudo isso para dizer o seguinte, gente, o campo é enorme. A oportunidade é uma oportunidade muito boa mesmo. E eu estou dizendo isso na iniciativa privada.
não só na área pública. A iniciativa privada, ela é importante, nós somos importantes, e principalmente no Brasil, né? Como eu falei, que esses princípios fazem com que realmente qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de empreendedor pare e te consulte antes de tomar qualquer decisão. Dada essa importância, que dica que eu dou para vocês, que eu daria para vocês, sem ser, obviamente, ser presunçoso, do que é importante, o que faz diferença no ramo da advocacia privada, se vocês querem mesmo entrar no escritório full service, nos escritórios que têm planos de carreira, e que depois, dada a parceria com o escritório, vocês podem ser o braço tanto na Estácio quanto fora para um LLM, ou algo nesse sentido. Qual é a dica que eu dou para vocês desde o primeiro ano da faculdade? Além de estar numa escola já conceituada, eu diria o seguinte, para um profissional e para a área de direito do trabalho, justamente, porque existe esse ranço na minha área, né? Acho que o advogado trabalhista, em teoria, ele é o menos preparado, ele é o que é o advogado de porta de cadeia. Eu digo para vocês, se vocês forem para a minha área, tiverem um inglês fluente, no sentido de negociação, isto vale muito ainda, tá? E tiverem um skill de comportamental importante, trabalhar em equipe, ter inteligência emocional e competência de negociação, fora as competências técnicas, essas competências que eu estou dizendo, né? Que têm que ser aliadas, por óbvio, à competência técnica, vocês vão fazer sucesso. Porque na minha área, na área de direito do trabalho, nós somos carentes de advogados que entendam a relação do trabalho, que saiba passar esse diagnóstico para os seus clientes, inclusive em empresas estrangeiras, e que consigam se comunicar, ao menos em um idioma universal, que seria o idioma inglês. Então, doutor Vitor, essas seriam as minhas palavras para os meus ouvintes e os caríssimos alunos da instituição em relação ao direito do trabalho e os skills profissionais. Está no mudo, doutor Vitor. Agora sim, agora é o Luciano. Não, mas eu vou botar o microfone aqui que facilita. Melhor? Tá me ouvindo? Melhor. Eu uso outros microfones, aí complica. Eu tive essa experiência do direito do trabalho eu nunca tive. Mas a experiência que eu digo de conhecer a Justiça do Trabalho, porque a OAB aqui é sempre, os últimos presidentes foram ligados a direito do trabalho, né? A categoria é muito forte aqui na... É bem forte. É uma característica muito diferente, porque não tem isso nas outras áreas, em direito civil, em direito penal, constitucional, a minha área, então, não tem nenhuma. A gente fica na viagem filosófica sobre o... Dogmática, né? Dogmática. Então, eu comecei a ter esse contato. E essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar desse plano de negócios no direito do trabalho. Você sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, doutor Jorge, e eu falava com o doutor Pedro Tengraus na área do direito esportivo, a gente trouxe ele para falar aqui com a gente também, na área de esportes, a dificuldade de, na universidade, a gente falar desses termos de negócios dentro da universidade. Eu não sei onde foi a sua formatura, foi na USP ou foi a graduação? Foi onde? Eu sou puquiano. Na PUC São Paulo. PUC São Paulo, o mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Isso. Eu não sei como é que é a formação da PUC, mas eu imagino que deva ser a mesma por tradição católica. Aqui no Rio, as universidades trabalham o direito, os alunos já estão acostumados com essa minha crítica, sempre. Como eu estudei para padre, no Rio de Janeiro, a formação é um pouco mais rigorosa do que para padre. Fala mais de dinheiro na igreja do que na faculdade. Na faculdade, a gente costuma sempre falar em justiça, em paz, em amor ao próximo. E quando o aluno sai, ele não sabe o que ele vai fazer.
ele procura a carreira pública porque é o único lugar que ele vai ser pago para trazer essa paz, essa justiça social, esse amor ao próximo. Então, não se fala de negócio, não se fala de honorário, não se fala de contrato, e a gente vira meio que justiceiro. Exatamente. Ou visionário, né? Uma coisa alienista. Assim. Sempre visionário. Então, a justiça do trabalho torna isso um pouco pior, porque é a visão de que nós sempre temos que defender aquele que é mais vulnerável. Exatamente. Só ele pode... Então, não precisava nem ter justiça, porque era só ele entrar e estava com essa visão. Então, infelizmente, essa é a formação universitária brasileira. Não é só na Estácio, não. Acho que em todos os lugares, com raras exceções, talvez o IBMEC agora, que também é nosso, não sei como é que a gente vai fazer lá, para a gente botar esse sistema kantiano. Acho que Immanuel Kant podia explicar bem isso, a moral e o direito. Exato. Imperativo. É uma coisa muito interessante. Eu vou te passar aqui algumas perguntas, muita gente parabenizando pela palestra, eu quero ver as perguntas, porque eu vou colocando aqui. O que eu queria passar para os alunos e para os ouvintes é isso, ou seja, o campo para o nosso direito do trabalho é um campo negocial, é um campo que nós, advogados, nós vamos resolver os problemas ao invés de fazer os problemas, né? E aí, inclusive como intérprete para outras pessoas que querem vir para o Brasil e que querem saber como é o direito do trabalho, que querem investir aqui, e querem que alguém explique de uma forma, não terrorista, claro, mas de uma forma clara, de que existem riscos, mas também que existem as mudanças que estão ocorrendo. E que isto e que com certeza, guardem o que eu estou dizendo, nos próximos 10 anos nós vamos colocar nas mãos dos trabalhadores mais poder para transigir, das empresas também, né? Dando mais poder para eles, seja por meio da mediação, seja também por meio da arbitragem, que já veio na reforma trabalhista, para justamente tirar esta visão litigiosa que nós temos do direito do trabalho para os demais campos. O negócio, doutor Vitor, ele está cada vez mais presente, a visão negocial, e ela permeia o direito do trabalho e como? A nossa área de direito do trabalho é uma área negocial. É uma oral também. Daí que vem a pergunta do Ezequiel, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo, acho que todo brasileiro que trabalha no direito tem essa visão. Ele diz assim, as mudanças na legislação trabalhista inibiram as ações do empregado em desfavor do empregador? Não inibiram. Tornaram elas mais conscientes, eu diria, né? Ezequiel, antes, um ex-empregado poderia ajuizar uma ação e pedir de A a Z de impedidos, uns pedidos assim absurdos, e que não acontecia nada se ele perdesse, porque o juiz isentava ele, dava os benefícios da justiça gratuita. Nosso país era visto como uma fábrica de ações trabalhistas e de, inclusive, entidades sindicais. Nós somos o maior país do mundo que tem ações trabalhistas e sindicatos. Mas, assim, disparado, doutor Vitor. Mas por que isso? Porque a lei, de certa forma, ela pendia muito para o aventurismo, a aventura jurídica. O empregado que perdesse a ação não pagava custas, e muito menos os honorários da parte contrária. E eu vou mais além. Ele podia deixar arquivar o processo quantas vezes quiser. Não aparecer em audiência. E muito menos pagar os honorários periciais por algum pedido de insalubridade ou que exigisse perícia. O que a reforma trabalhista fez não foi inibir isto, não foi inibir o direito. Mas ela procurou inibir a aventura. Em qualquer lugar do mundo e em qualquer âmbito na justiça trabalhista, civil, tributária,
Se você perde a ação, você tem que arcar, seja com os honorários da parte contrária, que é os honorários da sucumbência, e seja com as custas judiciais. Então, e os honorários de eventual perícia que você tem no seu processo. Então, quando você equaliza essa relação, ou seja, traz ao reclamante, que é o que a ajuização, uma maior responsabilidade em relação à sua vontade de litigar ou não, de maneira que ele paga por isso se ele perder, você tem, por óbvio, um recuo. Porque agora o demandante da jurisdição pensa 2 ou mais vezes para ver se realmente ele tem o direito de entrar com aquela ação. Foi isso que aconteceu, uma racionalização. Tá? Mas isso não acabou com a gratuidade de justiça na justiça. Não acabou, mas tornou ela um pouco mais rigorosa. Ou seja, merece a gratuidade, porque antes era todo mundo, doutor Vitor, que recebia. Bastava juntar uma declaração de pobreza. Agora não, realmente a gratuidade é para quem é hipossuficiente. Ou seja, não tem recursos efetivos. E aí faz jus a essa gratuidade. Mas os critérios ficaram bem mais rigorosos e justos, no sentido de proibir a aventura jurídica. Muito se fala, antes de passar para a pergunta posterior, do fim da justiça do trabalho. Você acredita nisso ou isso é uma balela aí, mito? De maneira alguma, principalmente no nosso país. Novamente, o direito do trabalho, e aí eu acho engraçado essas pessoas que pregam o fim da justiça do trabalho, né? Nossa, o fim da justiça do trabalho ficou muito claro na pandemia, né? Permeou as maiores discussões sobre isso. Se tem que reduzir, se tem que suspender, se precisa do sindicato, como que faz com a jornada, como que faz com o home office, adianta as férias ou não. Isso é de extrema importância atual. Como que vai ter o final da justiça do trabalho em relação a isso? Sendo que a nossa população depende muito, 60% da população depende do nosso salário mínimo ainda, depende das normas básicas da nossa Constituição, da emenda, princípio da nosso artigo 8º da Constituição Federal, ou seja, você tem tudo muito, muito, muito dentro da nossa justiça. Nós, embora, de novo, o direito do trabalho nos últimos 75 anos está evoluindo para uma maior equalização na transação dos direitos em relação a empregado e empresa, mas, e aí passando por um pressuposto marxista, sempre vai ter a luta de classe, né? Sempre vai ter o dono do capital e quem fornece o serviço. E a partir do ponto que você tem essa dualidade, aí, perdão, o juridiquês, você não pode admitir o fim de um direito cujo objeto é justamente a tutela, né, entre a empresa e dessa relação de trabalho. Acho muito difícil, só se o capitalismo inexistir. Entendi. O Rafael Levi faz o seguinte: no que pese as novas formas de relações de trabalho, como, por exemplo, motoristas de aplicativos, entregadores, qual a extensão da responsabilidade das empresas, uma vez que tais trabalhadores não preenchem cumulativamente os requisitos formais da relação de emprego prevista na CLT? Em sua opinião, trata-se de modernização ou precarização das relações trabalhistas? Olha, Gabriel, você fez uma pergunta para quem defende empresa, né? Enfim, que eu tenho um lado muito pró-empregador, tá? Eu não acho que seja precarização, porque aquela história, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, o Uber, o iFood, eles simplesmente estão dando trabalho para quem não tem ocupação. A precarização não vem em razão deles. Pelo contrário, eles estão dando oportunidade de você ter uma atividade econômica para pessoas que até então estavam na informalidade ou que perderam o emprego e não conseguiram se recolocar. Não há precarização nisso. E esta oportunidade, ela não pode ser vista, que eles falam como uberização, né?
a questão de você ter uma corrida, que a gente fala que é top-down, né? Sempre para baixo, reduzindo, porque justamente é uma área em que se proporcionou para uma massa de trabalhadores ter um rendimento, e aí acordado por uma outra relação que não a trabalhista, que se não existisse essa atividade, eles estariam simplesmente na míngua, sem qualquer ocupação viável. Tal ponto é verdade que os estudos informam que uma melhoria na economia e uma melhoria nos índices sociais tem como efeito imediato a redução da demanda de trabalho nessas outras áreas, no Uber, no iFood. Porque se migra essa mão de obra que até então achou uma forma de subsistência para o setor formal. Mas não é este setor formal que é o culpado pela precarização, mas sim a baixa atividade econômica. Vou abrir aqui uma página aqui do lado, não sei se o senhor teve, quando o senhor falou em sindicato, né? Eu obviamente lembrei aqui, eu não sei se o senhor assistiu, provavelmente deve ter assistido, o documentário ganhador do Oscar, Indústria Americana. Você chegou a assistir? Então, ali eu recomendo a todos os colegas que assistam, ganhou o Oscar. Aliás, eu acho que foi muito melhor que o brasileiro mesmo, o trabalho que eles fizeram. Mas ali mostra bem, foi uma obra produzida, eu acho, com apoio lá do Obama e da mulher, da Michelle Obama, mas mostra uma característica que eu gostaria que o senhor me explicasse diante da sua experiência. A empresa tem sindicato na China. Né? Tem sindicato na China, mas era completamente contrária ao sindicato americano, à existência de um sindicato americano. Como é que funciona isso? Por que essa dualidade de pensamento, de defender, existe o sindicato na China, é imprescindível para a empresa na China que haja o sindicato, mas nos Estados Unidos, e eles conseguem convencer a não ter sindicato. Né, nos Estados Unidos. Então, eu queria que o senhor fizesse essa relação para nós, para falar um pouco de qual é o cenário do sindicato nos tempos atuais. Faz uma aula, uma palestra completa aí. Então, ótima pergunta. Doutor Vitor, o sindicato, até antes da reforma, ele era obrigatório a representação do sindicato em relação aos empregados. Todos os empregados que tivessem no Brasil, eles teriam que ser representados por algum sindicato. Não existe o cenário em que o empregado no Brasil, até a reforma trabalhista, não fosse representado por um sindicato e que tivesse que recolher para esse sindicato, que era um dia de trabalho por ano. Ora, diante dessa estrutura, criou-se, como eu falei anteriormente, o maior número de sindicatos em todo o planeta Terra está no Brasil. O Brasil, ele é o primeiro país que ele tem aproximadamente mais de 100 mil sindicatos. O segundo tem cerca de 900. Ele reúne todos os outros países em número de sindicatos. E por quê? Porque justamente por essa legislação que obrigava, além da ter a representatividade, ter a contribuição sindical obrigatória. Pois bem, e aí é por óbvio, com isto, você tem também constitucionalmente a obrigação do sindicato de representar os seus trabalhadores em qualquer tipo de litígio que seja relacionado ao direito do trabalho. Então, isso deu muito poder para eles. E um poder que, o senhor é constitucionalista, o senhor sabe, né? O excesso de poder em órgãos ou em vieses, sejam eles estatutários ou não, ele acarreta o quê? Distorção. E era o que se vivia. Você tinha uma indústria disso, uma indústria de normas coletivas, que inclusive chegou a se adentrar no próprio governo. Isso é público notório, o que eu digo para vocês. Isso em desprestígio da própria legitimidade que os sindicatos tinham que ter com os trabalhadores. Tinha trabalhador que contribuía para os seus empregados, e empresas que contribuíam para
os seus sindicatos, porque também tem sindicatos de empresas e sindicatos de empregados, que contribuíam, que nem sabiam o que esses sindicatos faziam. E esses sindicatos ganhavam milhões por ano. A tal ponto que, se a gente vê notícias, por exemplo, a Força Sindical, a CUT, tem que mandar embora 80% do seu pessoal. Por quê? Porque agora, com a contribuição ficando facultativa, só vão ficar os sindicatos que são legítimos, que são aqueles que representam seus trabalhadores e suas empresas. Pois bem, isso agora. Mas antes, doutor Vitor, qualquer empresa que tivesse que estruturar o seu plano de remuneração bem definido, suas políticas, ela tinha que sentar com o sindicato num cenário em que eles monopolizavam ou não as normas coletivas. Ou seja, torna muito inseguro esse ambiente. Você ter que negociar o seu plano de negócios com um terceiro que não conhece os seus trabalhadores, não conhece a realidade do seu trabalho, e que se você não assegurasse, ou se não desse alguma vantagem, ou em termos de negociação coletiva, você ficava refém deles, de uma forma injustificável. E nos Estados Unidos, embora não seja tão forte isto, né, que a gente chama que é o peleguismo, não seja tão forte, lá os sindicatos, os poucos que tem, eles são realmente organizados. Eles realmente fazem o lockdown de uma forma impressionante. E por óbvio, né, nós temos as diferenças de condições sociais. Você tem, óbvio, que desde o salário mínimo até direitos básicos nos Estados Unidos, por mais que eles sejam poucos, eles são maiores que os chineses. Então a postura realmente muda com isso. E no filme você consegue enxergar isso, porque o sindicato, embora, desculpa estar só falando pontos ruins, mas é que esta comodidade que o sindicato teve desde a época de Getúlio levou realmente a essa impressão de que era realmente uma questão política e que isso prejudicava o seu plano de negócio, a sua empresa. Porém, há de se admitir que o sindicato ele é importante para você uniformizar as negociações, ou seja, você apenas tem um representante para você falar que possa aplicar para todo mundo. E se você fala isso na China, isso é fundamental, né? Num país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Você não consegue negociar individualmente, ainda que seja uma cidade pequena, qualquer cidade lá, você tem 20, 15 milhões de pessoas. Você não tem como negociar isso individualmente com cada empregado. Então, o sindicato ele é importante nisso, porque ele centraliza o foco na sua relação de trabalho para quem você quer atingir. Por outro lado, existe esse revés. Se isso é centralizado e é obrigatório, no caso do Brasil, torna-se nocivo, porque a política ela começa a se prevalecer sobre o bem maior, que é a proteção do trabalho e a própria empregabilidade que a empresa tem que ter. Eu não sei se foi claro. Eu não sei se foi sim, entendi bem o ponto de vista. Eu tenho uma visão, antes de passar para a próxima pergunta, e lembrando aqui do filme, que é muito bom esse documentário, logo depois teve o filme, que não ganhou o Oscar, agora esqueci o nome, você deve ter visto também, que é que o presidente do sindicato americano de caminhoneiros. Sim, é o, como é que é? É o irlandês? O irlandês. O irlandês, eu pesquisei, é verdade, a história é verdadeira, né? Do homem lá. Eu acho que o grande problema, você vê que pelo período histórico é o mesmo, né? Da força do sindicato americano e da força do sindicato brasileiro. Agora, há um problema. Eu acho que o que Getúlio tentou fazer, além do objetivo político que ele tinha, em fortalecer o sindicato, ele tentou forçar o que chamamos o princípio da solidariedade, né? Porque deveria ser natural o trabalhador querer montar uma associação e contribuir com a associação. Né? Que nos Estados Unidos é assim. Mas aqui no Brasil não funciona. Não funcionou, então ficou uma coisa obrigatória. Então, na medida que você tem veja, imagina se você tivesse uma instituição de ensino
em que todos os alunos tinham que contribuir obrigatoriamente de ter aula, não. Qual é o ânimos que você tem para desenvolver? A partir de que você tira a vontade do empregado se filiar e se identificar com uma instituição coletiva, que essa é a essência, você desnatura qualquer tipo de movimento social. Nos Estados Unidos, esse é um ponto importante. É diferente. A diferença dos Estados Unidos é diferente, porque eu me associo, eu me filio, né? Até a reforma trabalhista no Brasil, não. Ele se filia ao partido político e ele comparece. Exato, ele vai, porque realmente interessa para ele esse ponto. Isso acontece também com as entidades estudantis. Exatamente. A União Nacional dos Estudantes. É um problema grave, porque a União Nacional dos Estudantes, o Estatuto diz, todos os estudantes são filiados à UNE. Não são filiados porque não se associaram. Mas também, se pudessem, não se associariam. É o caso da nossa entidade, eu sou presidente de comissão, mas você sabe disso. Se liberasse realmente, não precisa mais pagar anuidade na OAB, não precisa nem ir, a pessoa não vai. O número seria reduzido. Porque, por exemplo, os nossos estudantes dificilmente vão na OAB. Eu falo para o presidente, dificilmente. Eu mesmo fui na OAB, eu acho que no final do ano. A pessoa não consegue entender a importância dessas instituições na defesa dos seus interesses. Exato. Principalmente quando paga. Aí a coisa complica mais ainda. Se eu tenho que pagar para defender o meu direito, é uma reflexão. Tem uma outra pergunta do Rafael aqui, muito legal, que é a seguinte. Tema novo, muito bom, a gente ouve muito falar na Estácio, que a Estácio é uma grande empresa de capital aberto, né? Qual é a importância do compliance trabalhista dentro de uma organização? Fundamental. Cláusula social. Senhores, acreditem, não chegamos a esse ponto ainda, mas assim como questões ambientais, tá, são vistas como valores de mercado punjantes, valores que são, como eu posso dizer aí, que não são mensurados, né, de uma forma muito clara, mas que são muito importantes, que a gente fala que são valores intangíveis, né, que uma empresa tem que ter, o trabalhista nem se fala. O trabalhista, eu dizer que tem um efeito devastador se a empresa não cumpre. E eu acho que, olha, essa pergunta foi muito boa. E aí, um outro campo para a gente, né? Eu advoguei nesses casos de trabalho escravo e trabalho precário para algumas empresas de varejo, inclusive de roupa. O efeito imediato que você tem na mídia, né? E de opinião pública para uma questão trabalhista assim, irreparável a curto prazo. Uma empresa pode perder de 20% a 30% do seu valor de mercado em uma semana, se tiver algum caso de não compliance trabalhista, né? Seja seu nome estando na lista suja do Ministério do Trabalho, seja tendo casos de trabalho precário, trabalho escravo, seja tendo problemas com o Ministério Público do Trabalho, é fundamental. Se vocês quiserem ser de um jurídico de uma empresa multinacional, a primeira coisa que eles se preocupam é o compliance ambiental e o compliance trabalhista. Isto não passa desapercebido, tá? E eu costumo dizer que a cláusula social para investimento, ela vai ser modelo nos próximos anos. Uma empresa que não tiver em compliance com ela, nos seus departamentos internos e na sua cadeia produtiva, inclusive com seus terceiros, ela vai ter realmente grandes problemas para fazer negócios e ter investimentos. Então é um campo, assim, fabuloso. Eu nem preciso dizer que é um campo fabuloso, né? Com base nessa pergunta, eu iria lhe perguntar, e com base na sua resposta, esse compliance com relação ao direito dos trabalhadores, né, ele é analisado pelos acionistas como princípio ou apenas por causa da repercussão negativa na imprensa?
Como princípio. Como princípio. Como princípio. Na hora do investimento da empresa. Tá, doutor Vitor, é contratual. Isso é contratual. Está no memorando de entendimentos, quando o investidor ele quer aportar recursos ou ele quer abrir alguma linha de crédito. Eu estou lhe fazendo principalmente público para empréstimos do BNDES. Numa das listas que tem lá, a empresa ela não pode ter qualquer discussão em relação à fraude trabalhista, trabalho precário ou trabalho escravo. Senão ela perde todas as linhas de crédito, todas. Já agora, como pressuposto nacional para obtenção de crédito pelo governo, pelas linhas do BNDES, Banco do Brasil e etc. Eu estou lhe fazendo essa princípio. Porque a Estácio está com o capital aberto há bastante tempo. E eu pessoalmente, como presidente da Associação de Ex-Alunos, e legalmente represento, porque o nosso modelo é o modelo americano, essa nossa associação tem 14 anos, tá? E como modelo americano, nós fundamentamos ela como uma associação que o ex-aluno representa os alunos, do ponto de vista de representar a própria universidade. Nos Estados Unidos, geralmente, o presidente da associação de ex-alunos, geralmente ele fala em nome da faculdade, da universidade, né? Mas somente uma vez, apesar da minha excelente relação com a empresa, com os diretores executivos da empresa, somente uma vez, um representante de um fundo de ações estrangeiros me procurou para saber como era a relação da empresa com os alunos. Então, aí me veio essa pergunta, se eles deveriam fazer mais visitas às associações de funcionários, etc., para justamente saber como é que funciona essa relação, porque essa relação é muito interessante do acionista ter essa responsabilidade de investir naquilo que vai dar resultado para ele, efetivamente, né? Com certeza, e por óbvio, não se conhece a empresa que esteja mal em compliance e que esteja, ao mesmo tempo, bem sucedida na sua área de trabalho. E se isso ocorrer, é muito, assim, pouca essa disparidade, né, entre você estar tendo muito lucro e você ter os seus empregados numa precarização, numa situação de não compliance, isso pode ocorrer por pouco tempo mesmo, porque logo depois você tem, seja a opinião pública restringindo isto, ou seja, uma pressão mesmo por parte do mercado para essa adaptação, tá? O Wagner está fazendo uma pergunta histórica muito interessante, que é o nosso direito do trabalho. Eu vou até transformar um pouquinho, porque ele falou bebe no direito. Bebeu na sua fundação no direito de qual país e hoje ele está se inspirando em qual modelo? Olha, ele bebeu, óbvio, na Carta del Lavoro, na Itália, né? Bem lá na década... Essa carta é a carta de Mussolini? Exatamente. É? Foi uma cópia, foi bem próxima disso, tá? O direito francês também teve muita influência na questão do sindicalismo também. E agora, eu diria que a gente está meio que criando o nosso direito do trabalho um pouco mais voltado para a nossa realidade, de não importando modelos tão fixos e também não dando muita vazão à visão norte-americana de liberdade de contratação. Eu diria que a gente é bem o meio termo mesmo, né? Nós estamos achando justamente não um modelo tão inflexível aí como o modelo português agora, em que, por exemplo, é quase impossível você mandar um empregado embora, tamanha é o ônus para o Estado, mas também a gente não está num livre mercado como o americano, em que vocês puderam observar que antes da pandemia, e aí também eu acho muito ruim, né? Antes da pandemia, você ter aí mais ou menos quase um pleno emprego e uma quase reeleição para o Trump, e agora, após pandemia, você tem quase 14% de desempregados, entendeu?
porque justamente você não tem esse tecido social amparando muitos empregados. Então, o que eu vejo, o nosso direito do trabalho, eu diria que seguindo um modelo parecido com o alemão, talvez, em que você tenha a questão do trabalho formal, um trabalho seletizado, mas também formas alternativas que você pode adotar em questões de crise, em questão por exemplo, datas festivas ou datas comemorativas, você poder contratar pessoas por temporário para atender essa demanda e permitir esse ciclo natural, né, econômico, ou seja, essa volatilidade na mão de obra sempre que não é atingida se você tiver um direito do trabalho muito engessado. Do Alexandre, ele fala assim, como as mudanças que estão acontecendo pode atrair o investidor, onde o Brasil ainda tem essa coisa de proteção total, ou seja, existe uma justiça parcial no Brasil. Quais são as mudanças que você acha que pode, nesse momento, já está atraindo o investidor, ou o investidor ainda está com medo com tanto direito trabalhista aqui? Eu acho que a reforma trabalhista já deu um bom passo aí para dizer o seguinte, olha, empresa, se você negociar com um certo nível de trabalhadores individualmente e com o sindicato, eles protegendo os outros, o que você negociar está valendo sobre a lei. Gente, isso é uma segurança terrível, né? É muito boa essa segurança, porque antes você negociava com o sindicato e o TST invalidava o que você estava negociando porque era contra a lei. Era uma contra um dispositivo ou uma contra uma jurisprudência que eles tinham. Entendeu? Então, hoje a liberdade é muito maior. E hoje a liberdade é muito maior em relação aos empregados que realmente têm esse poder de discernimento, como os gerentes, os diretores, os advogados, as pessoas que têm nível superior e que sabem dizer o seguinte, olha, eu não quero ser empregado, eu quero prestar serviço por meio de uma pessoa jurídica, eu quero ter autonomia, eu quero ter liberdade para não me vincular com a empresa. E depois eu não vou poder alegar lá no futuro que eu renunciei ou que eu fui coagido nesse ponto. Então isso é muito bom. É muito bom você ter essa certeza de que o que você está tratando agora, ele vai se materializar no futuro e não vai ser questionado pela justiça. Então, esse é um ótimo sinal e a reforma trabalhista veio para ficar. Mudou a minha área, tanto em questão de volume de processo, como eu falei anteriormente, ou seja, agora existe uma racionalidade para o ajuizamento da ação, quanto para conferir segurança no jurídica sobre o que for transacionado. Vou passar para o senhor 2 casos aqui para os alunos conhecerem, e um para a gente debater aqui no final desse nosso encontro. O primeiro, eu não sei se você gosta do Carnaval do Rio de Janeiro. Está ganhando dinheiro em São Paulo, tem que vir gastar no Carnaval do Rio, Sim, todo brasileiro. Se tiver Carnaval. Mas o Carnaval do Rio de Janeiro é o exemplo de um grande problema que nós temos na área trabalhista. É um grande problema que sempre que, como eu trabalho aqui na prefeitura, eu sou o captador de recursos da prefeitura do Rio, né? E eu adoro o Carnaval, então eu estou sempre lá na organização do Carnaval ouvindo as reclamações e já participei de algumas reuniões, mas um fato que eu vou lhe passar e mostrar para os nossos alunos para que surjam ideias aí em prol dessa categoria. Hoje a gente vive um momento de grande dificuldade na área de eventos. Praticamente esse setor está numa situação muito difícil, especialmente no Rio de Janeiro, onde já vinha mal o setor. Tem uma dúvida até se vai ter o Carnaval, né, o ano que vem. Não se sabe se vai ter, não se sabe. Mas o Carnaval é uma organização aqui no Rio de Janeiro que durante aqueles 5, 6 dias envolve a contratação de milhares de trabalhadores que trabalham em roleta, organização, controle, etc. Impressionantemente, só para abrir uma aspas aqui, durante esse tempo eu descobri que quase 99% das pessoas que desfilam, elas não pertencem, não têm nenhuma relação com as escolas. Elas estão ali gratuitamente. Mas eu digo essas pessoas que trabalham em camarotes, recepcionistas, segurança. A gente fala aí de 3, 4 mil pessoas contratadas só nesse período. Só nesse período.
E, geralmente, essas mesmas pessoas trabalham há 10 carnavais, 10 anos. As mesmas pessoas. Porque a pessoa que é especializada na entrada do portão 1, ela sabe como é que se comporta o portão 1, o portão 2, o portão 3, o portão 4. Só que o carnaval, é só para dar um exemplo ao senhor, ele é um evento que dura, no mínimo, 12 horas. No mínimo 12 horas. E você credencia, então, 3.000 pessoas para trabalhar 12 horas. Quando eu digo credencia, não é o governo, é empresa privada. Cada um tem a sua incumbência. E olha o que acontece. Essas pessoas precisam ter carteira assinada durante esses dias. Então, ela é contratada no primeiro dia e demitida ao final desse período. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e domingo. Como não existe uma legislação específica para a área de eventos, o que o Ministério Público do Trabalho passou a exigir? Olha, essa pessoa não pode trabalhar 12 horas seguidas. Ou trabalhar 12 horas num dia e trabalhar 12 horas no outro dia. O senhor tem que credenciar, falando para as pessoas, o senhor tem que credenciar 3.000 pessoas para trabalhar na sexta, 3.000 para sábado, aí dá uma folga. Não, quando ele volta, acabou o carnaval. Então, o que acontece? E, claro, montar refeitório, montar armário, etc. E aí eu fui descobrindo que isso acontece em todos os grandes eventos do Rio de Janeiro. Rio, aquele Rock in Rio, etc. Então, eles não têm mais condições, porque eles assinam a quantidade de encargos que eles têm em cima disso, faz com que inviabilize. E isso tem um motivo. Isso tem um motivo, segundo eles. Se você pegar o índice de emprego do Rio de Janeiro no início do ano, ele é altíssimo. Porque você pega, nós tivemos um crescimento de 10.000 pessoas com carteira assinada. Só que essas pessoas foram demitidas. Esse é o primeiro ponto que eu levo à sua consideração, no sentido de que a área de eventos precisa desse tipo. Eu vejo isso nos eventos jurídicos que a gente realiza, como eu te falei. A gente faz eventos jurídicos grandes, 5.000, 6.000 pessoas. Por ano, todo ano a gente faz esse evento. Quando a gente vai contratar a casa de eventos, eu costumo dizer, olha, eu quero a casa por 12 horas, porque aluno de direito é assim, o pessoal sabe. São 8 horas de palestra e 4 horas de chopada. É obrigatório. 8 horas de palestra, 4 horas de chopada. A gente não pode, porque o contrato é de 8 horas. Não é que eu alugo a casa por 12, mas aquela pessoa está ali, está sendo fiscalizada, só pode trabalhar 8. Você não consegue pagar aquela pessoa para ficar mais tempo, porque a legislação diz que ela tem que trabalhar 8. E a casa só funciona sexta-feira, ou seja, ela só trabalha 8 horas na sexta-feira. Então, essa área de eventos, eu vejo muito pedidos de pessoas para se debater, para iniciar um debate de como a gente poderia, de certa maneira, movimentar isso para garantir que as pessoas sejam empregadas e que o direito do trabalho se movimente mais, né? Isso acontece na Fórmula 1, são os grandes eventos brasileiros, né? No Carnaval, e quando não acontece é porque está todo mundo na irregularidade. Aí são pegos e multas altíssimas, graves, e não sei como é que o senhor visualiza essa questão aí, se tem outras áreas também que enfrentam os mesmos problemas. Eu acho que faz todo sentido, né? Como eu disse no começo da nossa fala, o direito do trabalho ele tem que proteger, mas ele também tem que acompanhar todas as especificidades das áreas, né? Eu acho que assim como a gente tem um direito do trabalho para os músicos, eu acho que tem que ter também um direito do trabalho para essa área de eventos, né? E o grande exemplo que eu dou para vocês, eu acho que é bem factível, é a questão do trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente, ele vem justamente disso. Eu não preciso ter a obrigatoriedade de pagar o salário mensal todo mês. Todo mês é a obrigatoriedade de prover renda obrigatória, tendo trabalho ou não. Se não tiver trabalho, eu deixo você. Você pode ficar na sua casa, você pode trabalhar para qualquer outra pessoa. Quando tiver trabalho, eu te chamo. Novamente. Então, ou seja, vejam que não precarizou, melhorou, porque isso trouxe bom número de vagas,
E aí, O seu som ficou mudo. O seu som ficou mudo, conseguiu? Tá mudo, tá mudo. perdão, Agora melhorou. meu filho entrou aqui. Não, sem problema. Então, a gente tem justamente essa necessidade, né, de você trazer realmente o direito do trabalho para o dia a dia, para as áreas. Né? O intermitente foi isto, e eu acho que na área de eventos, você pode chegar no meio termo, em que, por exemplo, você tem a jornada 12 por 36, 12 trabalhadas e uma de descanso, volta, uma de descanso. Por que a gente não pode aplicar? Por que precisamos respeitar o 8 por 12? Mas essa é a pergunta. Por que não pode a pessoa querendo trabalhar todos os dias? Se a pessoa quer trabalhar todos os dias, ela está desempregada, ela só consegue trabalhar. Eu diria mais ainda, eu diria mais, essas pessoas, elas não precisam ser empregadas também. Porque a gente está falando de 6 dias por 12 horas. Exatamente. Mas tem a ideia de que é necessário, por falta de legislação específica, que trate sobre isso. Um outro caso que eu trago para o senhor, que é exatamente, tinha falado de 2 casos, esses casos é onde eu vejo que o trabalhador quer. Né? O trabalhador, ele quer trabalhar. É o caso dos navios de cruzeiro, que aí em São Paulo, vocês têm aí em Santos, o maior porto, né, de navio de cruzeiro. Eu faço muitos cruzeiros, muitos cruzeiros, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Eu adoro cruzeiro, e acabo encontrando esses trabalhadores que, quando chegam no Brasil, eles são obrigados, em qualquer lugar do mundo, eles estão trabalhando um determinado horário. Chega no Brasil, eles têm que trabalhar num horário onde eles perdem dinheiro. Então, o trabalhador não quer aquele regime, o trabalhador já foi para fora porque quer trabalhar no regime lá de fora. E chega no Brasil, todos os estrangeiros trabalham ganhando dinheiro, e o brasileiro perde, eu acho que 4 horas de trabalho por dia. Exato. E aí, doutor Vitor, a reforma veio para justamente falar isto. Se eu quiser negociar com o sindicato, ou com o capitão do navio, ou as pessoas que ganham mais, né, uma jornada diferente, eu posso. E o negociado prevalece sobre o legislado. Mas tem que passar pelo sindicato? Ainda continua? Em algumas categorias. Eu, por exemplo, não quero ser sindicalizado. Então, vou dar um exemplo. Eu não quero ser sindicalizado. Por exemplo, a gente tem sindicato dos advogados, e eu não sou sindicalizado lá. Apesar de ser amigo de todo mundo, mas não quero ser sindicalizado. Então, mesmo quando a pessoa não é sindicalizada, o sindicato tem que participar da negociação? Neste caso, ainda assim. Ainda o sindicato, ele só se tiver alguma emenda constitucional que tire o poder dele de ser o representante único, exclusivo dos empregados. Entendeu? A filiação, eu posso não querer ser filiado, mas ainda eu estou representado pelos sindicatos. Entendi. Então, qualquer negociação coletiva ainda é de monopólio dos empregados. Eu estou sendo representado por alguém que eu não dei procuração nenhuma. Ainda. Interessante. Essa visão jurídica Pois é. Esse é o ponto. Melhorou um pouco, porque antes você dava procuração por quem você não conhecia e ainda pagava para ele. Entendi. Agora você não paga mais, mas você ainda é representado por ele. Entendi. Ótima aula. A Paula está dizendo que eu vou ter que dar a chopada em dobro no ano que vem, e vou lhe convidar. Realmente, os nossos eventos são... nesse último, eu fiquei até com medo. Porque a gente que faz evento fica preocupado, né? Os alunos depois saem meia-noite, 1h da manhã, mas faz parte da animação. Professor, quero lhe agradecer demais a sua presença. Essa área do direito do trabalho, temos 64 pessoas online, são... guerreiros, né? Para um sábado, às 19h30. Mas eu achei... ouvir sobre o direito do trabalho, parabéns.
realmente maravilhosa, tantas dúvidas, faz tanto tempo que eu não ouço direito do trabalho, desde a faculdade, que eu não ouço sobre direito do trabalho, e fico muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite, e espero presencialmente recebê-lo nos nossos grandes eventos, a gente iniciar essa... Para mim, isso é uma honra, doutor Vitor, quando o senhor quiser. Vai ser muito bacana, muita gente enviando pergunta aqui, mas a gente já fez 1h20 de live, e estamos à disposição sempre. Obrigado por essa visão que o senhor pôde nos passar aí, uma visão empresarial, incentivar o nosso aluno a buscar a Adelaine, agradecendo, Maria Lúcia, Leonardo, Wagner, Paula, José Ricardo, Luiz Carlos, tanta gente agradecendo, a gente fica muito feliz, e são os futuros advogados, juízes, promotores. Advogados, por favor, a advocacia é fascinante. Isso que eu estou tentando incentivar também. Vamos fascinante, fascinante. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Vitor. Um abraço a todos, um prazer falar com vocês. Até mais. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da live com esse nosso amigo José Gonzaga Matsumoto, doutor em Direito Internacional do Trabalho. Ele comanda o escritório trabalhista do Bichara. Eu já falei para vocês que o escritório tem sede em São Paulo, sede em Nova York, sede... É tanto lugar que o Bichara tem sede, é um dos maiores escritórios do Brasil, e eu fico muito feliz que ele tenha aceito o convite. A nossa próxima live, 20h, vai ser uma live ainda técnica, porque eu quero tratar com vocês sobre um tema que é o mais importante tema do direito constitucional. Porque só um tema é importante para a democracia, que é o voto. Né? E nós estamos, teoricamente, nos aproximando das eleições municipais. Por que eu estou falando teoricamente? Porque, apesar de estar previsto no texto constitucional que as eleições se realizarão em outubro, a gente não tem certeza, porque estamos todos em casa. Né? Então, a gente tem que debater esse tema. Vai ter eleição? Não vai ter eleição? De que forma? O povo não fala sobre isso. E esse é o tema mais importante. A gente definir quem nós vamos eleger, de que forma nós vamos eleger, se vai ter eleição, se não vai ter, se as pessoas vão ficar no poder, se as pessoas vão tomar o poder. Então, a gente vai debater esse tema aí de forma muito mais tranquila, vão ser vários convidados, todos jovens, maioria oriundos da Universidade Estadual. Quero que vocês participem ativamente, então quem tiver, venha participar, dá sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Hoje eu fiquei muito feliz com a palestra do procurador, porque o procurador, vocês sabem, perceberam, ele é totalmente pró-Bolsonaro, mas todos os outros palestrantes perceberam também que eram contra. Então, e o nosso trabalho aqui acadêmico é o debate, não é contra, a favor, já disse a vocês, nós temos que ouvir tudo, filtrar e tomarmos as nossas decisões jurídicas, mas ouvindo todos os lados. Então, eu fiquei muito feliz que a gente teve essa participação. Amanhã é dia de live, amanhã é dia de live o dia inteiro também, domingo é ótimo. Amanhã nós vamos ter, em parceria com a Faculdade de Medicina, você sabe que a Estácio hoje tem a maior faculdade de medicina do Brasil. E Direito e Medicina são as carreiras mais próximas, né, que a gente tem. Então, eu chamei para falar com vocês a secretária de Saúde do município do Rio de Janeiro, uma médica anestesiologista, que ela vai falar aqui no Rio de Janeiro, mas serve para você em qualquer lugar do Brasil, porque nós estamos falando de uma das maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro, o problema da Covid-19, o que está verdadeiramente acontecendo. E vamos estar também com a vigilância sanitária, vamos estar com o diretor de medicina da Estácio e vamos estar com os colegas de medicina. Então, vocês vão poder fazer perguntas jurídicas, os alunos de medicina vão fazer perguntas médicas, e nós vamos poder conversar sobre isso. Tem muita questão importante, jurídica e médica. Quantas vezes nós falamos aqui se o médico tem direito ou não a decidir quem vai viver ou não? Vamos falar lá com ela e com eles. Né? Vai ser um debate muito bom que a gente vai ter. Nós vamos ter direito tributário com um professor da nossa Universidade Estácio Sá, doutor e mestre pela Estácio, foi presidente da OAB aqui na Barra da Tijuca, um advogado maravilhoso. A gente vai ter ele. Vamos ter uma palestra, essa é imperdível, porque é tanta gente nessa palestra, que essa você tem que avisar para os seus colegas. Não é possível que você não goste desse tema. Esse tema você tem que gostar. Serão 6 debatedores falando sobre o direito dos animais. E aí nós vamos falar sobre o direito propriamente dos animais,
Nós vamos trabalhar sobre o problema veterinário, se os animais podem pegar Covid ou não podem. Isso a gente vai ter um biólogo. Nós vamos ter uma advogada para trabalhar do direito dos animais no condomínio em época de pandemia. Isso a gente vai fazer com a Comissão Nacional da OAB de Direitos dos Animais. Então, esse debate é imperdível. E depois, para terminar essa live dessa semana, eu vou trabalhar sobre um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, que é a ação popular. A ação popular é uma ação de direito constitucional, onde você coloca o político na parede para denunciar corrupção, etc. É uma ação que eu trabalho muito. Na semana que vem não é final de semana, durante a semana, eu vou dizer a data depois, ainda não está aberta as inscrições, nós vamos ter uma live polêmica com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, um presidente nacional da OAB, para a gente falar sobre o que o presidente nacional da OAB pensa do atual momento do país. Vai ser uma live imperdível também. Tá, gente? Daqui a pouco a gente se fala no nosso Jovens na Política, para a gente trabalhar com esse tema de eleições, traga a sua opinião, o que você acha que está acontecendo, se está bom, se está ruim, escreva, e tenha uma excelente noite, e amanhã a gente se vê também, amanhã tem live 2 horas da tarde. Hoje, 8 horas, amanhã 2 horas, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau.